Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Sou Rafael Dalla, hoje estamos com um outro expert em Salesforce aqui, Juliana. E aí, Juliana, tudo certo? E aí, Dalla, beleza? Certo, estamos aí mais uma vez. Bora lá. Lembrando que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Então, se tu quer desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em te atender. E o episódio de hoje, o Juliano tá aí pra gente conversar sobre Mobile SDK. Juliano, tu sabe que eu não entendo absolutamente nada de Salesforce. Eu tô aqui... Hoje, tudo que eu entendo de Salesforce eu aprendi nesse podcast. Então, eu queria começar tentando entender o que é um Mobile SDK. Eu não tenho noção do que seja. A gente pode começar falando do que é um SDK, então, né? Pode ser. SDK é a abreviação de Software Development Kit. Uhum. Que nada mais é do que um conjunto de ferramentas, bibliotecas de código, documentação para ajudar no desenvolvimento de alguma coisa. E ao longo do tempo aí existem vários SDKs famosos aí. O mais famoso talvez seja o Java Development Kit, que é o SDK acho que mais antigo que existe aí e é o mais usado e está no mercado até hoje, né? E o Mobile SDK da Salesforce, assim como outros SDKs, é um conjunto também de bibliotecas de código, de ferramentas para desenvolver aplicativos móveis, né, tanto nativos quanto híbridos, nas principais tecnologias do mercado, mas conectado e focado nas funcionalidades do Salesforce. Uhum. E qual é a funcionalidade desse Mobile SDK do Salesforce? Assim, falando também mais amplamente, tá? Todo o SDK, né, tem o objetivo de ajudar a desenvolver alguma coisa, né? Assim como o Java tem lá uma série de bibliotecas ali para ajudar a desenvolver serviços, aplicações, né, web, várias coisas assim. Uhum. O Mobile SDK da Salesforce também tem uma série de bibliotecas prontas que ajudam a conectar nos dados do Salesforce, chamar APIs do Salesforce, integrar com a autenticação do Salesforce, com recursos ali do Salesforce, tipo poder embedar o Chatter dentro do aplicativo, tudo de forma mais fácil, transparente para quem está desenvolvendo. Entendi. Então ele é um sistema ali para ajudar no desenvolvimento mobile ali dentro do Salesforce. Exatamente. Para ir conectando ali o Salesforce. E, cara, por que hoje se considera que o Mobile SDK ali do Salesforce ele é relevante para uma empresa? Assim? Por que ele é tão relevante hoje dentro desse universo do Salesforce? Cada vez mais as pessoas usam aplicativos, né? Hoje, realmente, todo mundo usa muitas coisas no celular ali como aplicativos do que na web, no site, né? Uhum. A Salesforce, ela tem o aplicativo dela nativo, né? Que ele todas as funcionalidades ali do Salesforce, mas esse aplicativo, né, a gente falou num outro episódio aqui sobre mitos e verdades aí do Salesforce, ele tem alguns gaps. Como, por exemplo, ele não funciona offline. Ele tem uma experiência também mais limitada para o usuário, porque ele nada mais é do que o próprio site da Salesforce embedado dentro de uma experiência mobile. Uhum. Então, o Mobile SDK ele vem para ajudar a desenvolver aplicativos mais específicos para atender as necessidades do cliente. Entendi. E o que diferencia ele de outros sistemas de desenvolvimento mobile? Eu não diria que diferencia, mas eu diria que ele complementa, né? Porque, por exemplo, se a gente vai desenvolver uma aplicação ali em React Native, por exemplo, existe o SDK do React Native. Serve para desenvolver qualquer tipo de aplicativo. E o Mobile SDK da Salesforce ele agrega funcionalidades nessa biblioteca do React Native para trazer ali coisas, por exemplo, para fazer a autenticação direta com o Salesforce ali de forma transparente, para acessar os dados dos objetos do Salesforce também é muito fácil, para chamar alguma API customizada do Salesforce também fica tudo isso integrado ali dentro dele. Para consumir o Chatter, os recursos ali do Service Cloud, fica tudo já pronto ali dentro dele só para consumir dentro do aplicativo que a pessoa está desenvolvendo. Entendi. E dentro da rotina da SR ali, dentro da SR, tem algum caso que vocês precisaram usar ali o Mobile SDK que ele foi essencial para resolver esse problema de mobilidade? Tem algum cliente que vocês já tiveram que acabar usando bastante
Tem sim, a gente tem um cliente do agro, a cooperativa Auriverde, que eles já tinham um app desenvolvido, que não usava o Mobile SDK, e o app ele tinha uma experiência muito ruim, ele tinha muita dificuldade de se conectar com os dados do Salesforce, não tinha as funcionalidades que precisavam, tinha problemas ali de coisas que eram implementadas na org do Salesforce, não estavam disponíveis no app, porque ele era uma base de código totalmente isolada. E daí a gente desenvolveu um novo app usando o Mobile SDK, daí sim resolvendo todos esses problemas. O app ele já está preparado para funcionar offline, ele espelha todas as funcionalidades, os recursos que estão implementados na org dele do Salesforce. Por exemplo, tem uma regra de validação lá em cima da oportunidade. Essa regra de validação também executa no app deles porque está integrado através do Mobile SDK da Salesforce. Entendi. Nesse caso, por exemplo, só uma curiosidade que me bateu. Que nem um app como esse, que precisa eventualmente de uma validação de dado, alguma coisa assim. Como é que ele acaba funcionando offline quando precisa validar dados? A gente precisa sincronizar esses dados offline. Em algum momento a pessoa precisa ter conectividade, né? Esses dados eles vão ser sincronizados para dentro de um storage local do aplicativo, né? Essas regras, dados em si, precisa para o app funcionar. E aí o próprio SDK ele tem uma série de funcionalidades ali que deixa isso transparente para trazer esses dados, persistir esses dados. Ele faz a sincronização quando volta a ter conectividade. Ele trata, por exemplo, conflitos, porque enquanto eu estou offline, o mesmo dado que eu estou mexendo pode estar sendo editado diretamente lá no Salesforce. Daí quando eu for submeter meus dados, isso vai gerar um conflito. O próprio Mobile SDK tem as funcionalidades para tratar isso. Entendi. E, por exemplo, daí por curiosidade total mesmo, tá? Eu tô aqui fazendo um cadastro ali pelo mobile, pelo aplicativo, né? Pelo mobile. É um vendedor externo e eu tô lá na área rural que não tem... Eu tive que atender o cara no meio do campo, que não tem nem Wi-Fi lá perto, né? E aí eu tô ali fazendo ali algum cadastro, algum pedido para ele. E tem algum dado, por exemplo, que, lógico, ele precisa ser validado. Quando eu me conectar à internet, ele vai validar. E se dá algum problema, como é que daí por exemplo, esse dado aqui não validou quando eu me conectei à internet, mas daí eu já não tô mais junto com ele. Como é que o aplicativo se comporta daí, né, nesse caso? Nesse caso, depende da validação dos conflitos. O que o Mobile SDK faz é o quê? Ele vai dizer, esse dado aqui não pode ser integrado por motivo X, ou porque violou uma regra de validação, ou qualquer coisa desse tipo. E aí vai depender da UX implementada no aplicativo, como esse dado vai ser tratado. Entendi. Vai apresentar em tela ali para a pessoa, né, editar o dado, se vai gerar um alerta, uma notificação no aplicativo. Aí depende um pouco de como a experiência for montada do aplicativo. Entendi. E nesse caso lá da Auriverde, qual era o principal problema que eles tinham com o aplicativo que eles usavam antes lá antes de vocês implementarem o novo aplicativo? Os principais problemas eram a experiência dos usuários que não estava boa, a questão de não ter os dados offline, né, enquanto era necessário. Tinha um problema também de desempenho do aplicativo, porque ele era um aplicativo híbrido, ele era uma aplicação web rodando dentro do dispositivo móvel. Isso também é uma grande diferença de quando se trabalha com Mobile SDK, que tu consegue gerar uma aplicação nativa em qualquer uma das principais tecnologias, diretamente no iOS ali com Swift, ou no Android com o Kotlin, ou com React Native usando JavaScript e TypeScript. E me diz uma coisa, por exemplo, na Auriverde lá, eles não tinham ainda um aplicativo que tinha sido desenvolvido ali junto com o Mobile SDK. Por que as empresas acabam não usando? Quais são as barreiras ali para se usar o Mobile SDK? Por que às vezes as empresas de desenvolvimento não usam? A maioria das vezes o que a gente vê é por desconhecimento da existência do Mobile SDK. E os clientes acabam vendo assim, eu vou desenvolver um aplicativo, vou contratar alguém que desenvolve aplicativo, sabe? Sim. E não chegam a falar com o parceiro de Salesforce que atende eles. E daí esse pessoal está acostumado a desenvolver aplicativos no geral, não conhecem do Salesforce, não sabem das possibilidades de integração. E aí acabam construindo esses aplicativos paralelos, assim, mas desconectados das funcionalidades do Salesforce. Sim, conectando de qualquer jeito, ele conectando, na verdade, de uma forma não ideal, vamos Conecta assim. diretamente nas APIs do Salesforce, daí muitas vezes não conhece as APIs, as limitações de cada tipo de API, e é isso que acaba gerando os problemas. Sim, entendi. E tem algum desafio técnico, assim, específico que tu possa trazer, assim, para as empresas acabar não usando o Mobile SDK? Eu destaco dois principais, eu acho que são os dois únicos, na verdade, né? Que é a falta de conhecimento do Mobile SDK em si, porque
Ele é um desenvolvimento normal, Swift, Kotlin ou React, né? Mas ele tem funcionalidades específicas ali para trabalhar com o storage do Salesforce, com as chamadas de API, com as autenticações. E daí isso é algo que precisa se estudar na documentação do Mobile SDK para saber como implementar, né? E o outro desafio é muitas vezes a falta de conhecimento do Salesforce, das capacidades do Salesforce. E daí as pessoas acabam implementando coisas, regras, diretamente dentro do aplicativo, sendo que isso deveria estar na org do Salesforce, pensando que é multicanal, né? Eu posso estar usando o aplicativo, daqui a pouco eu posso estar usando isso na web ou através de qualquer outro canal, e todas as validações, as regras, têm que ser as mesmas. E como que, nesse caso aí, como o aplicativo vai acabar se comunicando ali, como que é feita essa segurança, esse controle dos dados ali nessa comunicação entre o aplicativo para manter essa segurança mesmo, essa conformidade ali de segurança do processo? Para ele se comunicar com os dados do Salesforce, ele precisa se autenticar na org do Salesforce. Para fazer isso, ele precisa ter permissão, né? Então, no Salesforce precisa ser criado essa permissão primeiro, daí ele vai gerar um mecanismo de autenticação ali, OAuth, que é padrão de mercado, que isso vai estar configurado no app, e a pessoa precisa se logar no aplicativo com a identidade dela do Salesforce. Ela vai usar o login e senha, se tiver MFA habilitado, ele vai fazer o segundo fator de autenticação, e ele vai respeitar todos os métodos de autenticação e de segurança que tiver implementados naquela org do Salesforce. Isso tudo vai valer para o aplicativo. Aí uma vez que ele se autenticou, que ele tem um token de acesso, ele vai conseguir consumir todas as APIs e todos os dados que o usuário dele tiver acesso. Tudo que tem ali de permissão de perfil, de hierarquia, tudo isso é respeitado através do Mobile SDK também. E, por exemplo, quando que nem a gente falou antes ali sobre a questão da experiência do usuário mesmo, né? Que tu falou que o outro aplicativo, a experiência não estava legal e tal. O que se deve considerar na hora de desenvolver ali dentro do Mobile SDK, assim, referente a essa parte de experiência de usuário? O que um desenvolvedor ali, quem estiver produzindo desenvolvendo esse aplicativo, deve considerar ali quando estiver usando? Acho que as regras aí valem as mesmas regras de implementação de qualquer tipo em qualquer tipo de dispositivo de tela pequena, né? Então tem que cuidar os dados que vão aparecer em tela, mostrar só aquilo que é relevante. Cuidar o armazenamento, porque o dispositivo móvel, embora hoje eles tenham gigas, aí até teras de armazenamento, ele igual tem um armazenamento limitado, né? A mesma coisa que a nuvem, que tem quase que armazenamento infinito, né? Sim. E daí isso pode impactar no tempo de sincronização desses dados também, então levar lá para dentro só os dados que realmente precisa. Também cuidar como que as funcionalidades são desenvolvidas, né? Coisas assim, muitos fluxos de tela, coisas assim, também acaba ficando difícil, né? Tentar fazer as coisas mais em tela única, né? Sim. Seguir mesmo as diretrizes de UX de um bom aplicativo também vai atender ali pro Salesforce. Ô, Juliana, antes tu tinha me dito também que a Salesforce, ela já tem um aplicativo nativo ali. Como ela já tem um aplicativo nativo, quando que eu vou chegar à conclusão que eu devo desenvolver um aplicativo para mim e não usar ali o aplicativo nativo da Salesforce? Essa pergunta é muito boa, tá? Qual que é o caminho que a gente adota aqui nessa app? Primeira coisa, tentar usar o aplicativo nativo. Né? Não vai gastar com desenvolvimento, customização sem necessidade. Agora eu preciso de uma melhor experiência aqui nativa, né? Porque o aplicativo da Salesforce é um aplicativo híbrido, né? Então eu preciso de mais performance, né? Alguns recursos mais avançados, coisas do dispositivo mesmo, sei lá, geolocalização, coisas assim que começa a ficar mais difícil de trabalhar no aplicativo híbrido, então dá para se pensar em desenvolver um aplicativo. Ou então, quando eu preciso da experiência offline. Aí, então, nesse caso, a Salesforce está implementando alguns recursos offline ali no aplicativo dela, mas é para alguns objetos, ainda tem uma demora grande na sincronização, tem alguma série de detalhes ali que ainda não está legal, né? E também a questão da experiência. Eu preciso aqui de uma experiência muito específica aqui para meus vendedores, ou até uma integração com alguma outra coisa, porque eu posso desenvolver um aplicativo usando o Mobile SDK da Salesforce. Esse meu aplicativo vai consumir os dados ali do Salesforce, mas eu também posso fazer ele integrado com alguma outra coisa e trabalhar tudo isso dentro do mesmo aplicativo. Né? Entendi, então, quando tu precisa de dados de diferentes fontes. Esse também seria um cenário. Entendi. E, por curiosidade, o aplicativo nativo da Salesforce, ele é customizável ou não?
ele em si não é customizável. O que é customizável é o Salesforce. Né? Quando a gente faz layouts de tela ou todas essas coisas dentro do Salesforce, a gente tem a opção de dizer se aquele layout de tela, por exemplo, ele é só para web, ele é para o mobile ou ele é para os dois. Então eu consigo criar um layout de tela ali do Salesforce específico para o aplicativo ou para funcionar tanto na web quanto no aplicativo. Mas o aplicativo em si, o que dá para customizar no máximo ali a navegação, os menus que vão estar disponíveis, as cores também, dá para dar uma customizada nas cores, mas é só isso. Entendi. E para eu, por exemplo, para eu ter uma noção se eu preciso, por exemplo, para a SR me orientar, se eu preciso ou não ter um aplicativo, vai ser principalmente através do processo de assessment ali no... Exatamente. No processo de assessment a gente identifica todas essas necessidades do cliente, né? Sim. E daí vai ser levantado esse caminho também. Nesse caso mesmo do Auriverde, como eles já tinham um app, aí no momento do assessment que a gente viu que eles tinham as dificuldades com o app, que teria necessidade de desenvolver um app novo ali. Entendi, show de bola. Já que a gente entrou no assunto do assessment, para quem assiste aqui o podcast, para quem não sabe, o que é o assessment primeiro? O assessment, ele é um processo de imersão, onde a SR, ela faz uma imersão dentro da tua empresa para entender o que está bloqueando o teu Salesforce aí na tua empresa e a partir dali criar um plano, né, de como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí dentro da tua empresa. Para quem conhece o universo, né, esse ecossistema do Salesforce, sabe que dependendo aí, esse processo pode custar 10, 20, 40 mil reais, dependendo do tamanho, da complexidade da empresa ali, do projeto que a SR vai imergir, né? Mas para quem assiste aqui o podcast, a gente sempre dá um presente para quem tá assistindo. Então, se tu tá assistindo e, eu preciso conversar com a SR aí para melhorar a minha experiência aqui do meu aplicativo, a gente sempre te dá de presente um processo de assessment, um processo gratuito de assessment. Como que funciona? A gente vai liberar agora um código, vai pensando num código aí que a gente pode liberar. É só escanear o QR Code aqui na tela ou então clicar no link da descrição aqui. Lá, solicitar ali o contato da SR, vai ter um espaço para tu colocar um código, que a gente vai liberar agora, então, esse código aqui para tu ganhar de presente esse processo. Qual código a gente pode falar? O código pode ser, então, SDK. SDK, fechou então. Código SDK. Entrou ali no site, solicitou, colocou o código SDK. Quando a gente receber a tua solicitação, a gente já vai saber que tu ganhou esse processo de assessment e vai ter o maior prazer em te atender aí junto com a SR. E pra gente seguir aqui o nosso andamento, o Mobile SDK, a gente consegue usar ali ele para conectar a algum... Hoje em dia está muito em alta essa parte de IA, né? Algum sistema de inteligência artificial para a gente ter também dentro do aplicativo? Ou ele é mais limitado nesse sentido? Ele permite conectar e usar qualquer recurso da org do Salesforce. Então, se tiver os recursos de IA habilitados, licenciados, tudo, no caso, ali, também dá para usar isso tudo dentro do aplicativo. E uma coisa que eu acho que é legal falar também é que o Salesforce não tem só esse Mobile SDK, ele tem outros SDKs também. Entendi. O Mobile SDK ele é para desenvolver aplicativos customizados, mas tem, por exemplo, o SDK do Marketing Cloud, que é para poder colocar em qualquer aplicativo, não pode ser um aplicativo de banco, por exemplo, né? um mobile banking de algum banco, que tem o aplicativo do Mobile SDK do Marketing Cloud embedado ali dentro dele e dá acesso às funcionalidades do Marketing Cloud, como, por exemplo, disparar uma jornada, fazer uma comunicação por envio transacional, tudo isso conectado diretamente com a org do Marketing Cloud. Entendi. Então, cada nuvem ali vai ter, daqui a pouco, o seu mobile ali. SDK, no caso, né? Não, show. Interessante isso. E existe também um outro SDK, que é o SDK do Service Cloud. Que ele é específico do Service Cloud para poder colocar dentro do aplicativo ali as funcionalidades ali de chat, ter acesso ali aos canais de bot, a expor a base de conhecimento do Knowledge, várias outras funcionalidades que são específicas do Service Cloud. Entendi. E na tua opinião, Juliano, assim, para as empresas que já usam o Salesforce, como que elas podem decidir se vale a pena ou não vale a pena investir ali em soluções mobile ali com o SDK? Eu acho que nesse caso pode variar um pouco a partir do modelo de vendas, né? Esse caso, por exemplo,
da venda B2B, né, tem muito nessa questão do representante de vendas, que vai visitar cliente, que tem ali rotinas, né, de visitas, coisas do tipo. Então, nesse cenário, pode ser interessante ter um aplicativo focado ali pro time de vendas, né? Agora, coisa assim, meu time aqui é todo um time de atendimento, trabalha num call center. Ele vai estar usando o aplicativo nativo da Salesforce na web, não tem por que ter um aplicativo para isso. Eu posso pensar nesse cenário de desenvolver um aplicativo daí, pensando em pós-venda para o meu cliente. O meu cliente pode ter um aplicativo que ele vai baixar da Store lá e vai estar se conectando ali com o meu CRM para ele abrir um caso, para ele consultar a base de conhecimentos, ter as funcionalidades de autoatendimento. Né? Entendi. Uma pergunta só, por curiosidade também, é a questão de, digamos que hoje eu já tenho ali o meu aplicativo desenvolvido, daqui a pouco eu vou fazendo uma migração para o Salesforce, alguma coisa assim. Vamos botar o processo de migração para o Salesforce, tá? Tô migrando de um CRM para o Salesforce. Nesse caso, eu vou ter que desenvolver todo um aplicativo de novo? Ou eu conseguiria conectar o Salesforce ao aplicativo que eu tenho através do mobile? Não precisa desenvolver tudo de novo, tá? Se o aplicativo for desenvolvido nas principais tecnologias, aí, seja Kotlin, Swift, o React Native, ou se ela for híbrida ali com Cordova, essas tecnologias assim, todas dá para incluir o Mobile SDK ali dentro e começar a se beneficiar ali das funcionalidades de integração direta com o Salesforce. Entendi. Daí é só como se fosse mapear mesmo ali, integrar e mapear os dados ali, mapear para onde que iria, isso? Ou não? Mais ou menos. Ignorante, a questão ali de importar a biblioteca ali dentro do aplicativo, né? E aí, por exemplo, tem uma chamada ali de uma API para consumir dados de account. Daí muda isso para fazer essa chamada a partir do Mobile SDK, que daí é como se fosse fazer uma query diretamente no Salesforce ali, e ele vai tratar toda a funcionalidade de conexão, autenticação, tudo o que precisa lá para se comunicar com a org do Salesforce. Entendi. Cara, e como consultoria, assim, em projetos, de repente, que tu já viu, ou que vocês participaram, assim, quando que tu... Cara, ainda bem que a gente tava aqui, porque isso daqui poderia acontecer, assim, sabe, aqueles cuidados ali que, cara, isso daqui a gente tem que sempre cuidar, porque não pode acontecer. Na hora de adotar ali, implementar um Mobile SDK, né, usar ali o Mobile SDK. É que o principal ponto aí é de desenvolver coisas que não são necessárias porque elas já estão implementadas dentro do SDK, sabe? Teve um cenário, por exemplo, de desenvolver toda a autenticação ali, né? Todo o fluxo AUF das APIs do Salesforce, sendo que isso não é necessário porque no SDK isso já é tratado, né? Inclusive ele já traz a tela do Salesforce ali, ele faz tudo e já entrega o token pronto ali, né? A questão do consumo das APIs, né? Para buscar os dados. Com o Mobile SDK não precisa ficar consumindo APIs, só faz uma query no objeto como se estivesse trabalhando dentro do Salesforce. Ele sabe qual é a API que tem que chamar, como que tem que chamar. Então, o principal ponto é desenvolver coisas paralelas, né, que já estão implementadas no SDK porque não tem o conhecimento de como que o SDK funciona. E também o conhecimento do Salesforce, né? De talvez implementar coisas no aplicativo que já são coisas nativas do Salesforce ou que deveriam estar implementadas dentro do Salesforce. Entendi. Então, na tua opinião, o principal cuidado ali que se deve ter é essa parte de personalização mesmo de coisas que não são que já existem, na verdade, já existem, né? Ou que não deveriam estar no aplicativo. Entendi. E corre o risco, por exemplo, se eu não seguir isso, que nem os objetos personalizados, por exemplo. Eles ocupam mais espaço, eles acabam consumindo mais ali do meu pacote que eu tenho do Salesforce. Se eu tiver uma grande personalização, eu corro o risco também de estourar os meus limites por conta de um aplicativo ou não? Depende um pouco do que for sincronizado de dados para dentro do aplicativo, né? Se tem lá um montão de objetos customizados lá e sincronizar todos eles para dentro do aplicativo, ele vai consumir um montão de storage lá do aplicativo, pode dar problema também e trazer problema de performance, né? Isso pode acontecer. Entendi. Por exemplo, assim, digamos que tem um CEO agora assistindo aqui o podcast, tá? E ele tá na dúvida se ele precisa realmente usar ali o Mobile SDK e se isso realmente vai ser tão transformadora para a empresa dele, né? Tem alguma coisa que, tipo assim, cara, já disseram que eu preciso usar, não tô usando ainda. Tem alguma coisa que tu diria para ele, para convencer ele a usar?
O que a gente pode dizer é que isso acelera muito o desenvolvimento do aplicativo, porque muitas coisas que já estão prontas ali, implementadas no Salesforce e podem ser usadas através do Mobile SDK, né? Então você vai ter um ganho de desempenho no desenvolvimento, consequentemente na entrega da solução, né? E vai ser um aplicativo que ele vai estar nativamente ali conectado com as funcionalidades do CRM, né? Eu não vou estar replicando nada, nem reinventando a roda de nada ali. Eu vou estar usando as mesmas funcionalidades que já estão implementadas no meu CRM. Entendi. E mais uma questão é que o esforço de desenvolvimento ele vai acabar sendo menor, né? Então, consequentemente, vai precisar de menos pessoas envolvidas, um time menor, entrega mais rápido. Entendi. De tudo que a gente conversou, assim, parece também... Vamos botar assim, parece também que o Mobile SDK é o santo grau, né? É o milagreiro ali do negócio. Então, assim, ele vai resolver todos os problemas, tá? E aí a pergunta é, ele realmente resolve todos os problemas ali desse universo mobile ali conectado com o Salesforce? Ou ele tem algum tipo de limitação também que, a gente pode chegar até aqui, daqui ele ainda não passa? Limitação em si, ele não tem. As limitações dele são as limitações do próprio Salesforce, né? Por exemplo, se eu tenho um limite de chamadas de API lá no meu Salesforce, isso também vai se aplicar pro aquilo que o aplicativo tá consumindo, né? Mas ele vai ajudar, né, no desenvolvimento em si, na integração com o Salesforce, na consulta dos dados, na chamada das APIs, na autenticação, na autorização, no acesso em si a todos os dados, né? Isso tudo ele vai conseguir ajudar. Sim. E tem algum caso que tu vai desenvolver um aplicativo mobile, por exemplo, ali, essa empresa aqui está precisando de um aplicativo mobile, eles utilizam o Salesforce e tu não vai usar o Mobile SDK ou não? Cara, eu iria 100% das vezes pro Mobile SDK. Se o aplicativo ele precisa consumir dados do Salesforce, o melhor caminho é usar o Mobile SDK, porque isso vai deixar mais transparente, mais rápido o desenvolvimento. Mas se esse aplicativo não tem nada a ver com o Salesforce, aí não vale a pena nem pensar em SDK de Salesforce. Né? Entendi. Se ele não precisa conectar, não usa. Mas se for conectar, vai por ali que o caminho é mais... Vai pelo caminho do SDK. Show. E o nível de complexidade de implementação, ele é muito complexo para usar ali o Mobile SDK para desenvolver ou não? Não, ele é como desenvolver em qualquer outra plataforma ali de React ou Swift ou Kotlin. Ele é só uma biblioteca que tem funcionalidades específicas para o Salesforce, mas ele não agrega nada em termos de complexidade de desenvolvimento. É só a questão do conhecimento dele de como se comunicar com o Salesforce, né? Entendi. Como esse caso, por exemplo, para consumir os dados, eu não preciso chamar uma API do Salesforce. Eu só faço uma query dentro dele e ele se encarrega de chamar a API, trazer esses dados para o storage local, tratar a persistência, a sincronização. Ele consegue fazer tudo isso sozinho. Entendi. Cara, e me diz uma coisa, para quem tá assistindo aqui o podcast, tem algum diagnóstico, assim, por exemplo, cara, tá acontecendo isso daqui ali no meu aplicativo e tu acha que, cara, isso é sinal. Quais são os sinais ali que ele pode sentir ali na empresa dele de que ele tá precisando de alguém que faça essa implementação com o Mobile SDK e que não está usando? Acho que o principal ponto que é o que a gente vê comumente no mercado é a falta de sincronização ali dos dados. De ter dados ali, por exemplo, imputei aqui um cliente novo, um lead no aplicativo, isso não está no meu CRM. Ou seja, tem uma dificuldade ali de integração desses dados. Ou, eu tenho funcionalidades no meu CRM que não tem no meu aplicativo de vendas. Isso também é um problema, né? Tem que ser um omnichannel ali também nesse sentido, né? Todas as funcionalidades têm que estar disponíveis, né? Então eu diria que essa falta de sinergia entre o CRM no desktop, na web, com o aplicativo é o principal indicativo de que tem problemas ali que podem ser resolvidos com o uso do Mobile SDK. Entendi. Ou se o vendedor dele tá lá planilhando no celular e depois tendo que digitar Tendo que redigitar tudo dentro do CRM. Entendi. É comum a pessoa andar nos interiores por aí e não ter conectividade. Daí não tem acesso aos dados do cliente. Aí tô lá no meio do nada, preciso consultar o endereço, a localização do cliente, não tem acesso no CRM. Isso é um problema. Não consigo tirar um pedido na hora. Então, vou ter que anotar aqui e depois,
Quando eu pegar sinal, eu lanço no sistema. Anotar no caderninho, depois lançar depois eu no lanço. CRM, exato. Depois eu lanço no sistema. Não, deixa eu anotar que depois eu lanço no sistema. Clássico. Show de bola, Juliano. Brigadão aí pela tua contribuição. Acho que é isso. Tem mais algum ponto que tu acha que a gente não falou? Ou foi bem completo? Eu acho que foi bem completo, mas qualquer dúvida também que o pessoal tiver aí, a gente está sempre à disposição. Podem me contactar aí também e eu respondo qualquer coisa aí que for. Show de bola. Então, se tá assistindo aí, ficou com alguma dúvida, tem alguma ideia aí de assunto para o próximo episódio, comenta aqui embaixo. Se quiser te encontrar na rede social, Juliano, como é que faz para te encontrar? Para me encontrar na rede social, só no LinkedIn, porque eu não tenho nenhuma outra. Procurando o Juliano Serpa ali, encontra fácil. E se tu quiser seguir a SR no Instagram aí, srconsulting.io, né? Site da SR também, srconsulting.io. E no LinkedIn, SR Consulting, referência em Salesforce. Lembra de deixar teu like, se inscrever aqui no canal. Também favoritar esse podcast no Spotify ou no Deezer, onde tu costuma assistir o teu podcast favorito. E lembra lá de também dar 5 estrelas para nós, para que a gente continue crescendo aí e trazendo cada vez mais conteúdo para desbloquear todo o potencial do Salesforce. Lembra? Quer desbloquear o potencial do Salesforce? Entre em contato com a SR que a gente vai ter o maior prazer em te atender. Um abração e até o próximo episódio. Até a próxima.